E aí, galera, estamos aqui começando mais um vídeo no canal do Prof. Munay. Lembrando que agora nós temos várias séries aí no nosso canal e hoje nós vamos colocar mais um vídeo, tá? Na série Eletricidade, tá? Então vamos falar sobre circuitos RL, tá, pessoal? Como eu disse a você, não está ordenado, tá na medida da necessidade dos alunos, tá? E das solicitações. Então, se você tem aí na sua cidade, no seu curso, você está necessitando de alguma aula, joga nos comentários aí, que aí eu já coloco aqui na sequência, tá? E aí a gente já disponibiliza o mais rápido possível para você, beleza? Mas não tem ordem. Então, na disciplina da eletricidade, vários assuntos, tá? Então, nós já colocamos alguns vídeos aí, foram série paralela, não foi? Certo? Vamos colocar ainda o cubo mágico aí, né? O cubo mágico aí da resolução da associação estrela-triângulo também, tá? Então vai vir aí nas próximas aulas. E agora com vocês, tá? A aula de hoje vai ser circuito RL. Lembrando, pessoal, que a gente solta vídeo todas as quintas-feiras, tá? Às 19 horas. E que a gente tá soltando aleatoriamente, sem data e sem horário. Por quê? Porque nós estamos recuperando aí um tempo que estava parado. Nós estávamos reformulando aqui no estúdio. Estava mudando o áudio do estúdio aqui, agora tudo perfeito, né? Mudando aqui as estruturas. Agora nós vamos soltar os vídeos compensadores, né? O que é os vídeos compensadores? Nós estamos compensando, tá? Aquelas semanas que ficaram sem colocar vídeo aí para você, tá? Convido um colega de vocês aí para participar, convida amigos que estão no curso de eletrotécnico, pessoal que trabalha na eólica, que trabalha com energia solar, enfim, né? Todo o pessoal da área elétrica aí, convida e traz para cá para o nosso canal aí, tá, pessoal? Dá um joinha, dá o nosso like aí e assim nós continuamos e fazemos mais vídeos para vocês, ok? Sem mais para o momento, vamos dar um intervalozinho aqui e voltamos já já com a aula de hoje que vai ser o quê? Circuito RL. Ok, galera? Até daqui a pouco. Já voltamos aqui agora com circuito RL, né? Sem mais para o momento aí, quem puder aí dar o like aí no nosso vídeo aí, tá, pessoal? Que a gente já vai aí, vamos botar na nossa tela aí, na nossa apresentação. Dúvida se tiver, pessoal, coloca aqui embaixo, na sequência aí, nas condições aí, a gente vai tirando aí do canal do Prof. Munay. Ok, pessoal? Então vamos agora, sem mais aí, vamos aí mostrar nossa telinha aí, como é que nós vamos ficar aí na nossa apresentação, tá? Então, feito com muito carinho para vocês aí. Então, nós vamos trabalhar aí no nosso sumário aí, circuito RL, série em corrente alternada, impedância em corrente no circuito RL, série em corrente alternada, as tensões no circuito RL, série em corrente alternada e rede de defasagem RL, tá, pessoal? Então, esses são os assuntos que nós vamos trabalhar hoje aqui. Circuito RL série em corrente alternada. Então, olha só, pessoal. Quando se aplica um circuito série RL, uma fonte de corrente alternada senoidal, a corrente circulante também assume a forma o quê? Senoidal, pessoal, como vocês estão vendo aí no gráfico aí. E para a gente esclarecer melhor isso aí, né? O que é o circuito RL, pessoal? O circuito que tem um indutor, né? Que a gente tá vendo aqui embaixo, né? Um indutor aqui, ó. E um circuito que tem um resistor, tá? Como no nosso caso aqui nós estamos falando de série, ambos estão o quê? Em série, correto? Então, dando o próximo passo, como em todo circuito série, a corrente é única, é isso? Então, todo circuito série, pessoal, qualquer componente recebe a mesma corrente. Então, o que é que ele está afirmando aqui? Que R é igual a IL, que é igual a I. Por esta razão, a corrente é tomada como referência para o estudo do circuito Q RL série. Tá? A circulação de corrente através do resistor dá origem a uma queda de tensão sobre o componente. Então, todo circuito série, né, tem uma queda de tensão em cima do componente. O que é isso? Se eu tenho uma fonte de tensão,
que está alimentando o meu circuito série. Essa fonte ela é dividida entre os componentes que estão ligados em série, correto? Cada componente desse vai consumir uma parcela da fonte de tensão, tá? Então, isso é chamado queda de tensão no componente, sobre o componente, beleza? A queda de tensão no resistor, por exemplo, né, ele está usando aqui, chamado de VR, né, tensão em cima do resistor, tensão em R, é igual a corrente, que é a mesma para todos, tá? Vezes o quê? O valor do resistor. E assim, pessoal, isso aqui também é igual lá na lei de Ohms. A lei de Ohms mostra no mesmo formato, tá? Então, ele está dizendo que está em fase com a corrente. O que é isso? Tensão de R, tensão do resistor, está em fase com a corrente. Quando a gente diz que está em fase, pessoal, é porque não está nem adiantada e nem atrasada relacionada a outra. Se você perceber, eles iniciam no mesmo instante, tá? Faz a curva aqui, ó, no mesmo instante e finaliza a onda senoidal no mesmo instante. É isso? Aí qual é o detalhe? Ah, professor, mas aí tem uma mais acima do que a outra. Sabe? Porque o valor da tensão é um, valor de corrente é outro. E quando o gráfico está em fase, esse gráfico pode ser representado desta forma aqui. O VR está na frente porque o valor dele é maior do que o da corrente, mas ambos estão na mesma linha. Não é verdade? Beleza? Então vamos para frente. Essa mesma corrente, ao circular no indutor, agora eu saí do resistor e agora fui para o indutor, tá, pessoal? Então, ó, essa mesma corrente, ao circular no indutor, dá origem a uma queda de tensão sobre o componente também. Então, também dá uma origem a uma queda de tensão. Então, olha só, aqui, ó, o V de L é a tensão no indutor. Professor, por que a seta da tensão do indutor está para cima, tá? Por que as outras estão para baixo, né? Estão aqui para baixo, não, estão aqui na horizontal, né? Assim? Porque olha o gráfico aqui do VL, olha o gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui está 90% que é adiantado. O que é adiantado, pessoal? Ele começou aqui, ó. Certo? Ele começou antes do início, tá? E aí, quando desse início aqui, ó, a tensão do resistor e a corrente que estão em fase, iniciando no mesmo ponto, a tensão do indutor já existia valor e já estava percorrendo adiantado de 90 graus. Então, 90 graus a gente não pode representar aqui, ó, né, com esse ângulo aqui. Então, a diferença é o quê? 90 graus adiantado, ela tá para cima, né, de corrente e de tensão do resistor. Ficou claro aí? Ó, devido à autoindutância, a queda de tensão no indutor, tá? Chamada de VL, é igual a corrente vezes XL e está adiantado 90 graus em relação à corrente do circuito, tá, pessoal? Impedância e corrente no circuito RL série em corrente alternada. Então, o circuito RL série, usado em corrente alternada, apresenta uma oposição à circulação da corrente, denominado de impedância. Então, a fórmula para calcular esta impedância pode ser encontrada a partir da análise do gráfico fasorial do circuito mostrado na figura a seguir, tá? Então tá aqui, ó, o mesmo circuito que nós estávamos, né? O R e o L, tá? E aqui o nosso gráfico de corrente, da mesma forma que nós estávamos anteriormente. A figura abaixo mostra o diagrama fasorial. Esse diagrama fasorial a gente já viu em capítulos aqui anteriores, né? Cenas passadas aqui há poucos instantes, onde a tensão do indutor está adiantada da corrente e da tensão do resistor em 90 graus, não é assim? Então, esse modelo de gráfico, que não é senoidal, ele é chamado de gráfico fasorial. Dividindo-se as intensidades dos fasores pela intensidade de corrente, o gráfico não se altera
e assume a característica mostrada na figura a seguir. Então, um diagrama fasorial de XL versus R, né? Tiramos a corrente e ficou apenas, né, o indutor e o resistor, né? E o gráfico não muda, né? O gráfico permanece também com a defasagem de 90 graus, né? A resultante do sistema de fasores fornece a impedância do circuito RL, série, e pode ser calculado pelo uso do teorema de Pitágoras, tá? Então, olha só, a impedância do circuito é calculado Z ao quadrado é igual a R ao quadrado mais XL ao quadrado, tá? Então, olha só, isolando-se o Z, né, fica-se igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Tranquilo? Para que eu possa calcular isso aqui, eu preciso do valor de resistência em ohms e preciso do valor da reatância em ohms, tá? A partir desta equação, também pode ser isolada as equações para determinar R e XL. Se caso, né, a questão me dê o valor de Z, né, eu tenho como reverter aqui, né, a situação e pegar, achar R ou achar XL na mesma fórmula. E aí é mostrado as duas outras fórmulas derivada da mesma aqui embaixo. Beleza? Exemplo 1, né? Vamos lá, que eu já vou mostrar a solução, tá? O que é importante aqui é a gente entender como foi o descritivo do negócio. Exemplo 1, um indutor de 200 mH, tá? Henry é a unidade, pessoal, de indutância, tá? E aqui ele está dando com o seu submúltiplo mili-Henry, tá? Lembrando que na fórmula a gente tem que usar com a unidade principal. Então eu tenho que converter de mili para Henry. E essa conversão é feita dividindo por 1000, tá? Por isso que aqui na fórmula, que vocês vão ver aqui, ó, que o indutor é representado por L, tá? Ele tá 0,2 e não 200, porque já foi feito essa conversão. Com o resistor de 1.800 ohms, tá aqui o resistor de 1.800 ohms, beleza? É conectado a uma fonte de CA, tá? De 15,5 barra, essa barra de dividido, isso aqui é muito importante, vocês prestarem atenção, porque na situação de vocês aí, do cálculo de vocês, pode acontecer a mesma coisa. Barra pi, e tá dado em hertz. Eu não tô dando o valor da fonte, pessoal, eu não estou dando o valor da fonte em volts, eu estou dando em hertz, em frequência, tá? E isso, vou chamar outra atenção, né? Isso só acontece quando nós estamos trabalhando em alternada. Não existe frequência em corrente contínua, tá, pessoal? E ele pede para determinar a impedância do circuito. Então, para mim determinar a impedância do circuito, eu preciso de R e de XL, certo? Eu não tenho XL, tá? Então eu vou calcular. E uma fórmula que a gente não viu ainda, que é a fórmula padrão aí, para se calcular, né, esse nosso XL, é XL igual ao que? A 2π vezes F, que é a frequência, vezes L, que é o indutor. Lembrando que o indutor tem que ser dado em Henry, então já foi feita a conversão. Depois eu coloquei o F. Quem é o F? A frequência 15,5 dividido por π, certo? É hertz, tá? Não precisa colocar unidade na hora de colocar aqui na fórmula, né? E depois 2π. Ah, professor, por que você não multiplicou logo 2π por 3,14? Porque π é uma constante e o valor é 3,14. Por quê, pessoal? Nós temos π na parte do numerador e nós temos um π na parte do denominador, porque isso aqui é um sinal de dividir. Então nós vamos cortar este π com este outro π aqui. Beleza? Até aí, tudo tranquilo? Tranquilaço, né? Fez o corte, depois é só fazer todas as multiplicações e achar o valor de XL, tá? Achando-se o valor de XL, aí eu vou agora conseguir determinar a minha impedância do circuito, tá? Então, ó,
é só colocar na fórmula do Z, né? Colocamos aqui, ó, 1.800 ao quadrado mais 6,2 ao quadrado, que foi o resultado daqui. E a resposta da determinação da impedância do circuito é 1.800,01. Beleza? Continuando aqui com o exemplo 2, e já aproveitando o exemplo 1, que a corrente circulará no circuito se a fonte fornecer o quê? 60 volts, que é isso. Aproveitando o exemplo 1, ela quer saber o quê? Que corrente circulará no circuito se a fonte que eu fornecer lá é de 60 volts eficaz, tá? Aí é muito fácil, né? Aí eu vou para a fórmula aí de... Essa fórmulazinha aqui, pessoal, é a famosa fórmula do rei, né? Porque aqui eu não uso... Aqui ele está usando V no lugar do E, intenção, que a gente botou 60, né? Lá da primeira lei de Ohms. E a minha resistência aqui é o meu Zzão, né? É o meu Zzão, que é a minha resistência, como se fosse a minha resistência total, é isso? Então minha corrente vai ser 60 dividido por essa resistência aqui, tá? Só corrigindo aí, pessoal, o valor dessa resistência aqui não é 2.347,7, tá? Eu tanto que corrigi a transparência, mas me esqueci de substituir o valor. É 1.800,01, tá, pessoal? Tranquilo? Façam essa correção aí. Deixa eu ver aqui. Fazer essa correção. Coloque 1.800,01 no lugar disso daqui. Beleza? Não esquece aí, tá? Senão vai ficar... Essa divisão aqui não vai dar esse valor aqui. Beleza? Tá? Substituiu isso aí. Finalizado, né? Achou o valor de corrente 33, 33, quanto? Vamos voltar aqui. 33,34 miliamperes, né? Ou 0,033 amperes. Quem achou aí o valor na unidade principal. Ok, pessoal? Vamos dar um intervalozinho aqui e já voltamos aqui para finalizar o assunto. Já voltando aí, né? Novamente aqui, vamos continuar aqui com o nosso assunto. Só voltando aqui, né? Para as tensões no circuito RL, agora a gente vai ver em série, em corrente alternada. Então, vamos calcular agora as tensões, né? No gráfico fasorial, pessoal, do circuito RL série, a tensão do indutor, né? A tensão VL, tá? Está defasada de 90 graus da tensão do resistor, tensão V, devido ao fenômeno da autoindução, né? Então a tensão total VT, né? VT aí, ó, é a resultante do sistema de fasores e é calculada através do teorema de Pitágoras, né? Como ilustrado na figura a seguir, como a gente já calculou. Cabe ressaltar que a tensão total não pode ser encontrada através da soma simples, né? De tensão de R mais tensão de L, porque essa tensão estão defasadas entre si. Então a fórmula do VT pode ser desdobrada para isolar os valores VR e VL. Então, como mostrado aí, né? Então VR é igual a VT ao quadrado menos VL ao quadrado, né? Ou VL é igual a VT ao quadrado menos VR ao quadrado. Ou a fórmula principal, VT ao quadrado é igual a VL ao quadrado mais VL ao quadrado. Então, os valores VR e VL podem ser calculados separadamente se a corrente é conhecida através da lei de Ohms. Tá? Então, exemplo 3, determinar as tensões sobre o resistor e o indutor do circuito da figura a seguir. Então, na figurinha aqui a gente tem um resistor de 560 ohms, tem um indutor de 1,2 Henry, tá? Uma fonte de 150 volts de 90 Hz de frequência.
Então aí já para calcular o meu XL aí, ó, 2π, que é 2 vezes 3,14, dá 6,28, vezes 90, que é a frequência, que está em Hertz, e vezes 1,2, não fizemos mudança de unidade, porque já está na unidade principal, tá? Essa multiplicação deu 678,2, o quê? Ohms, né? Que vai ser o meu XL, a minha resistência do meu indutor. E aí eu vou para a fórmula de Z, já tenho 560, que é a resistência ao quadrado, mais 678,2 ao quadrado, que eu acabei de achar que é meu XL, e aí eu acho o meu Zzão, 879 ohms. Com isso, eu acho a corrente do meu circuito, é isso? Então a corrente vai ser igual a VT, que é igual aí a 150, dividido, tá? Tensão total, não é isso? Dividido por 879, que é o meu Zzão. E aí a gente acha uma corrente de 0,171 amperes. E aí, a partir daí, eu posso achar a tensão em R e a tensão em L, tá, pessoal? Então, aí é só multiplicar um por cada aí, e aí você vai ter aí 95,8 volts, 115,9 volts. Se a gente somar as duas tensões, né? Ah, professor, se somar não vai bater com o valor da fonte, né? Verdade, né? Não vai bater com o valor da fonte, por conta do sistema de autoindução. Então, por isso que a soma de VR e de VL não vai ser igual à tensão da fonte. Então aí, ó, mostra aí que no circuito aí, no resistor R de 330 ohms, ele está recebendo o quê? 50 volts. Exemplo 4, já agora nesse novo circuitinho aí, determina as tensões sobre o resistor e o indutor e sua indutância no circuito da figura a seguir. Então eu dou uma fonte, 70 volts, com uma frequência de 60 Hz, e a única coisa que eu forneço aí é o meu resistor, que é 330 ohms, né? E também dou o valor de tensão em cima dele já. Vamos ver, com as informações que nós temos, né? O que é que a gente pode calcular? Então eu posso calcular a corrente, porque eu tenho a tensão de R, né? E tenho a resistência, então eu calculo aí a minha corrente, que deu 0,152 amperes, né? Já sabendo que a corrente no circuito de série é a mesma, né? Então vai ser a mesma para as duas situações, tanto para o indutor como para o resistor. Tenho como calcular aí meu VL, né? Meu VL aí, minha tensão em cima do indutor. Então faço esse cálculo aí da tensão em cima do indutor e acho 49 volts. Por quê? Porque eu já tenho a tensão total, né? Essa tensão total foi fornecida pela fonte, que é 70, e tenho a da resistência, só não tenho a do indutor. Então eu calculo 49 volts é a tensão em cima do meu indutor. Com o VL e com corrente, pode-se determinar agora o XL. Então o XL vai ser igual a tensão L dividido por I, né? Então vai ser aí 49 dividido por 0,152. Sempre ressaltando que essa fórmula vem da lei de Ohms, tá, pessoal? E aí eu acho 1.322,4 ohms. Ah, pessoal, é justamente aí o meu XL. Então pode-se determinar o L agora em R, né? O L vai ser igual a XL dividido por 2π vezes F. Lembrando, pessoal, que essa fórmula é a mesma fórmula daquele XL. XL é igual a 2π vezes F vezes L, né? O problema é que eu isolei o L agora e aí a fórmula ficou determinada nesse formato, né? Então ficou aí 322,4 dividido por 6,28 vezes 60. E aí o resultado deu quanto? 0, né? 0,86 o quê? Henry. Beleza? Rede de defasagem em RL. Circuito RL série, usado em corrente alternada, permite que se obtenha uma tensão alternada defasada da tensão aplicada. Tá, pessoal? Então, a rede de defasagem RL, tá? Então, a gente mostra aqui um circuito que eu tenho tensão no tempo, tá? Então, eu mostro aqui tensão normal no resistor, né? E a tensão aqui no circuito L, né, do indutor.
e tem-se uma defasagem, né? Defasagem essa determinada pelo gráfico aí de 60 graus. A tensão aplicada à rede RL corresponde à tensão VT no gráfico fasorial. E a tensão de saída ao fasor VL, uma vez que a saída é tomada sobre o indutor, pelo gráfico fasorial verifica-se que a tensão VL, tensão de saída, está adiantada em relação à tensão de entrada, tá, pessoal? Então, ó, o ângulo entre os fasores, tá? Que aqui, ó, de 60, né? VL e VT é um ângulo de defasagem entre a entrada e a saída, que é de 60 graus. Tá, pessoal? Essa defasagem aí. Então, o ângulo de defasagem pode ser determinado a partir do gráfico fasorial, da impedância ou das tensões, como mostrado na figura a seguir. Então, gráfico fasorial da impedância é esse gráfico aqui, e aí a gente determina o valor de φ, né? E o gráfico fasorial das tensões, né? E a gente mostra aqui que está dois ângulos sem valores, é isso? Então, por qualquer um desses dois, a gente tem como descobrir esses valores. Então, o ângulo entre VR e VT é o ângulo φ, que pode ser encontrado através das seguintes relações do triângulo retângulo. Cosseno de φ dividido pelo R dividido por Z. Cosseno de φ, tensão de R dividido por tensão de T, tá? O φ também pode ser o arco cosseno de VR dividido por VT, como também pode ser o arco cosseno dividido entre R e Z. Tranquilo? Essas são as possibilidades. Tendo-se os ângulos de φ, ângulo entre VR e VT, determina-se o ângulo entre VT e VL. Tá? Então, o ângulo de φ aqui é igual a 90 graus. Tá? Então, se o ângulo de φ é 90 graus, menos φ, a gente vai descobrir o outro ângulo. Quando o efeito resistivo no circuito é maior que o indutivo, o R é maior do que XL, o ângulo, presta atenção, isso aqui é aquela dica do milhão, né? Aquela dica para você já saber se calculou certo. O ângulo φ é menor que 45 graus e o circuito é dito predominantemente resistivo, porque o resistor é maior do que a resistência do indutor. Se, por outro lado, o efeito indutivo é maior que o resistivo, XL é maior do que o R, o ângulo φ é maior que 45 graus, não vai ser menor. E o circuito é dito predominantemente indutivo. Tá? Então, a seguir são mostrados dois exemplos de determinação do ângulo de defasagem provocado por um circuito RL série em corrente alternada. Então, exemplo 5. Determinar o ângulo de defasagem entre a saída e a entrada do circuito da figura a seguir. Tá? Então, nós temos uma figura onde nós temos aqui a fonte só foi fornecido 300 Hz, né? Sua frequência. O resistor foi dado sua resistência, que é de 680 ohms. E a saída do indutor, que é o que ele quer, né? O indutor aí foi dado em 600 mH. Lembrando que para colocar na fórmula eu tenho que converter para Henry, que vai dar 0,6 na hora de utilizar. Então vamos para os cálculos. Solução. Cosseno de φ é igual, né, a R dividido por Z. Tá? Então a determinação de Z vem primeiro, né? Aí Z eu preciso calcular Z e preciso também o valor de R nós já temos. Então Z vai ser R ao quadrado mais XL ao quadrado. Eu não tenho o valor de XL, então vamos calcular XL. XL vai ser igual a 6,28, que é 2π multiplicado já, vezes a frequência de 300. A frequência é 300 mesmo, conferir aqui, 300 Hz, tá? Vezes a conversão que eu falei para vocês, 0,6, tá? Então, XL deu 1.130 ohms. Colocado na fórmula aqui, eu acho Z, né? Então, achando o valor de Z, que deu 1.319 ohms, né? Aí, olha só, né? Só um detalhe, né? O Z, 1.319 ohms. Então, esse Z eu já posso usar direto na fórmula lá de cima, para calcular o cosseno de φ. Então, o R vai ser 680, dividido por 1.319. Cosseno de φ deu igual a 0,515. Tá, pessoal? Consultando-se a tabela do cosseno,
ou usando-se uma calculadora, tem-se que esse cosseno, né, de 0,515 vai dar um valor de 59 graus. Então, o circuito deu maior do que 45, é predominantemente o quê? Indutivo. Pode-se ainda construir um gráfico fasorial, dizendo ó, que a parte entre o indutor e o Z, né, é 59, entre o resistor, quer dizer, e o Z é 59 graus. E aí sobrou o alfa aqui, o restante, né? Então ele aqui, se eu quiser saber quem é o alfa aqui, é só diminuir, deu 31 graus. Sem problema algum. Isso significa que a senoide de saída, VL, tá, está a 31 graus adiantada com relação à entrada, como ilustrado na figura a seguir, né? Aquela hora ele mostrou 60 e aqui neste caso vai estar 31 graus e foi mostrado como é que faz esses cálculos. Exemplo 6, determina a defasagem entre a saída e a entrada da rede, mostrado na figura a seguir. Agora eu dei o valor de tensão, né? E o valor de tensão da saída e mais nada, né? Só deu tensão da fonte, tensão de saída. Aí a gente vai direto, né? Qual é a cosseno de fio? Eu preciso de tensão de R, tensão de T, tensão total, tensão R eu já tenho, né? Nem preciso calcular aí, verdade? Só basta colocar na fórmula e aí a gente vai achar que o cosseno de φ é 0,89, que equivale na tabela, né, a 27 graus. Como ele é menor que 45, nesse novo exemplo, o circuito é 100% resistivo. Se eu quiser calcular alfa, basta resumir do 27 e vou ter 63 no outro ângulo. Então isso significa que a tensão de saída está 63 graus adiantada em relação à da entrada, como ilustrado na figura a seguir. Beleza, pessoal? Então aqui foi mais um assunto da série Eletricidade, Circuitos RL, tá, pessoal? Eu vou ainda, na sequência aqui, Circuitos RC e Circuitos RCL para vocês. Tranquilo? Então, não esqueça aí, né, de passar a nossa página aí, o nosso YouTube aí para os colegas, né? Dá um like aí, divulga, pessoal, divulga, tá? E se inscreve no nosso canal aí, tá, pessoal? Que é só para ajudar, beleza? Então é isso aí. Fique com Deus e até, pessoal, a próxima aula aqui no canal do Prof. Munay. Lembrando que os nossos horários de publicação é sempre às quintas, às 19 horas e que a gente, por motivo de reforma no estúdio, estamos colocando mais de 2 a 3 vídeos por semana. Beleza? Fica com Deus e até a próxima aula.